terceira e última revisão, né, aula de revisão, com o último tópico daqueles que haviam sido estudados, né, no início da nossa disciplina, tópicos especiais em geografia. Então, vamos lá. Então, a gente aqui vai rever, né, um pouquinho sobre a história da geografia. Então, como meta, fazer o aluno compreender a história da sua ciência, compreendendo que a história da geografia inicia-se com a história do homem na Terra, né, e não somente após a institucionalização da ciência na Europa. Como objetivo, compreender a evolução histórica da geografia, discorrer sobre o conhecimento geográfico e a geografia e relatar a história da geografia nos primórdios às atuais novas geografias, lembrando que nós aqui vamos fazer uma revisão, né, daquilo tudo que foi bem trabalhado em sala de aula. Vamos lá. Então, como parte introdutória, nós temos o arranjo de se interpretar o início dessa geografia, né? A gente sabe que a geografia teve início lá nas pinturas rupestres, como uma ciência propriamente dita, né, através daqueles rabiscos nas rochas. Então, a gente tem essa introdução, né, da ciência geográfica. Porém, a geografia ela tem um cerne muito maior, né? Então, atualmente existem diversas maneiras de se relatar a história da geografia, né? Alguns estudiosos eles evocam essa pluralidade da própria ciência geográfica, outros valorizam o estudo de suas escalas e de suas épocas, e outros ainda enumeram as tradicionais escolas da geografia, né, que a gente vai ver mais à frente. Então, como as escolas francesa, alemã, né, dentre outras. Então, a gente vai ter a oportunidade de estar mais próximo desse debate. O estudo da história da geografia, e não somente do pensamento geográfico, ele se torna indispensável, né, ao geógrafo na medida em que considera-se que não podemos aprender a nossa ciência sem conhecer a sua história. Isso é um fato, né? Então, somente compreendemos a geografia de hoje se a considerarmos como sendo resultado de uma evolução histórica. Então, para se compreender a geografia, é preciso saber um pouco do seu passado, né, desde o início da ocupação humana na Terra. É fato que a ciência geográfica ela é datada do final do século XIX, né, ou seja, a geografia como ciência, porém, antes da sua institucionalização como ciência, ela já existia e sempre existiu, né? Através do conhecimento geográfico e das modificações que eram e que perpassavam o ambiente em escala local e global, certo? Então, foram justamente esses conhecimentos geográficos acumulados por séculos que permitiram o surgimento da nossa ciência, né? Se admitirmos que a geografia estuda as diversas relações existentes entre o homem e a natureza, e que desde os seus primórdios esses homens se relacionaram com a natureza, né? Nós somos obrigados a reconhecer que a geografia ela realmente existe desde a sua antiguidade. Vamos lá, seguindo. Então, aí a gente tem a época, o período histórico da Idade da Pedra Lascada, onde a gente vai ter esse momento onde o homem consegue dominar o fogo, né? E com o domínio do fogo, ele consegue ultrapassar os seus limites e crescer como espécie, né? Então, a história que sempre acompanhou a humanidade na esfera da geografia relata isso. Então, é bem provável que algum dia o homem, desviando o seu olhar, né, do entorno, ou seja, daquilo que está ao seu redor, dirigiu-se na direção de um caminho, um horizonte que se questionou, né? O que é que existia além daquele horizonte? O que é que estava além daquilo que a sua visão conseguia alcançar? Então, essa indagação, ela pode ter conduzido a outras indagações, né? Outros questionamentos, a outras perguntas de onde estamos, né? O que estamos fazendo? Qual é a história da humanidade, onde ela se mostra nos seus primórdios, o homem modelando esse espaço que ele vive, ou o contrário, né? Então, a gente faz geografia desde os nossos primórdios, certo? Então, é lá na antiguidade que nasce a curiosidade geográfica e inicia-se a história da nossa própria ciência, né? Ela é a história da tomada da posse de terra, que a gente vê nas ciências das geografias agrárias,
mais precisamente da superfície terrestre habitável, né, do modo social onde nós estamos. Então, ao tomar posse do espaço, o homem tece com este espaço diversas relações, né, que são indispensáveis à sua sobrevivência. Essa relação entre o homem e a natureza, que a geografia estuda, ela está presente desde o início da fundação do nosso planeta, né, como a gente vê representado aqui nessa imagem. Podemos afirmar que a história da geografia começa ao mesmo tempo com a história do homem no nosso planeta e nós como espécie. Então, muitas seriam as histórias, né, que nós teríamos para relatar sobre essa modificação do espaço geográfico através do homem, né, e dessas relações que são estabelecidas em nosso planeta, né? Então, as sociedades humanas que viveram no nosso planeta, elas constituíram essa geografia. Cada uma desenvolveu diversas relações com o meio em que viviam, elaboraram visões e representações do mundo, tomaram posse de seu espaço, porém, elas não possuem as mesmas curiosidades, né? As mesmas técnicas, os mesmos conhecimentos, as mesmas ambições políticas e finalidades econômicas. Então, sempre existiu, felizmente, né, uma grande diversidade de culturas. E isso faz parte da geografia cultural, né, que estuda esse espaço de uma forma mais diversa e detalhada. Então, a história da geografia ela é relatada sempre numa visão eurocêntrica, né? Primeiramente, devido ao fato da nossa ciência ter surgido como tal lá na Europa, né, ali no finais do século XIX, como institucionalizada como ciência, né? Então, a gente vai ter essa modificação tratada de um povo de uma visão que vem da Europa e por isso mesmo uma visão que a gente vai tratar ela como uma visão eurocêntrica, já dita aqui. Evidentemente que outras civilizações, tais como a chinesa, a árabe, a oceânica, né, ou seja, do continente da Oceania, dentre outras, também exploraram terras, conquistaram os mares, né, adentraram, né, nessa linha do horizonte para além do mar. Desenvolveram comércio e colonizaram, porém poucos são os documentos existentes que relatam e comprovam esses fatos, né? Então, talvez seja por isso que sempre teremos uma visão eurocêntrica da história da nossa ciência geográfica. Tivemos um forte enriquecimento de dados que permitiram aos poucos um melhor conhecimento, né, do nosso planeta a partir do momento em que alguns viajantes conservaram seus relatos de suas explorações. Então, muitos viajantes eram comerciantes e suas preocupações não eram as de relatar suas histórias ou de se tornarem conhecidos, né? Mas o objetivo era, sobretudo, esconder seus itinerários, suas escalas, né? Retardar ao máximo o momento em que, uma vez conhecidas suas descobertas, eles não mais teriam o monopólio de exploração dessas riquezas existentes nesses lugares, né? Assim como aconteceu no Brasil, que os portugueses descobriram, mas os holandeses e os espanhóis também tomaram de conta das nossas terras. E, posteriormente, os alemães e os italianos. Então, essa história da geografia, ela consegue ter esse retrato através dessas fontes, né, e documentos. Então, a história da geografia, ela nos é contada através de documentos, né, que nós podemos ter conhecimento da nossa história através de relatos de viagem, de observações científicas, de mapas, de gravuras, de desenhos, né. Então, todo esse cenário que a gente vai ter aqui, ele perpassa, né, esses documentos onde a gente consegue comprovar as aventuras do homem na conquista de seus territórios, né? Então, certas sociedades nos deixaram mais documentos do que outras, mas com isso a gente consegue solidificar a história da geografia, principalmente lá na Idade Antiga, né, que foi escrita a partir de textos, fragmentos de textos e transcrições de diversos séculos, né? A cartografia desse período, ela tornou-se conhecida mais pela literatura do que por documentos existentes, né? Então, desta maneira, as viagens e os périplos, eles foram reconstituídos a partir de frases, né? E dão margem a múltiplas interpretações. Devemos sempre lembrar que a história da geografia na antiguidade, ela deve ser relativizada, né? Porque, devido a essas diversas fontes de informações geográficas terem sido geradas de forma indireta. Como curiosidades geográficas, a gente vai ter a geografia foi uma constante, né? Naquilo que a gente dá a chamar e a responder como as diversas curiosidades e intenções dos homens
nos diversos períodos históricos. Então, uma curiosidade científica, certamente, mas também a vontade de conquistar novas terras, de criar colônias, vontade de dispor de um inventário de representação de suas terras, né? Vontade de evangelização, como foram com os primeiros, né, evangelistas, preparação de ataques militares que necessitavam de conhecimento sobre o terreno. Então, a esperança de encontrar ouro, especiarias, escravos está na origem de diversas explorações. Né? Então, para responder a estas diversas curiosidades, era preciso mais do que uma iniciativa, né, dos recursos próprios, e sim, o conhecimento da terra ele exigiu e ainda assim exige, né, muita verba, muito dinheiro, muita capacidade monetária para que se possa financiar uma expedição. Era assim naquele período, e hoje a gente tem de uma outra forma, né, com uma outra linguagem, com outro perfil, essa mesma exploração, seja para publicar seus resultados através dos mapas ou atlas diversos. Então, por trás dos grandes navios que exploravam o mundo, haviam as grandes potências da época, os burgueses, comerciantes, dentre outros, que financiavam essas expedições, né? Então, é por este motivo que a história da geografia está sempre ligada à história política, né? A uma sucessão cronológica das grandes potências que investiram nessas aventuras de conquista de terras. Então, a geografia ela traz essa ideia da história de um saber, né, das mais diversas linguagens, e principalmente a partir do quesito da cartografia, né, objetivando representar a Terra. O homem desenvolveu uma linguagem apropriada, né, e bastante eficaz, que foram e que são os mapas, que nós ainda fazemos utilização deles, né, fazemos o uso deles. Então, foi com o desenvolvimento da cartografia que o homem pôde dispor de representações da superfície da Terra em diversas escalas e em diversas projeções. A institucionalização, né, da geografia, como a gente já falou, foi ali no século XIX, onde ela realmente se institucionalizou como ciência. Né? Então, a geografia deixou de ser algo que era de curiosidade para se tornar uma ciência de fato e de direito. Né? Então, é neste período que vão surgir as primeiras sociedades da geografia, lá em Paris, 1821, Berlim, 1828 e Londres, 1830. Então, França, Alemanha e Inglaterra estavam como as do primórdio, né? Aquelas que realmente fizeram as primeiras escolas na geografia. Então, as primeiras cátedras da geografia nas universidades foram nesses três períodos aí e nesses três países. Então, alguns historiadores da nossa ciência tomam como data importante o ano de 1871, quando foi organizado o primeiro congresso de geografia em Anvers, na Bélgica. E aí a gente vai ter o primeiro boletim da Sociedade, né, da Ciência Geográfica, que saiu lá em Paris e que deu esse primeiro suporte, né, para a gente entender melhor a ciência geográfica. Então, os fatos históricos desse período eles estavam ligados, né, mais ligados à Revolução Industrial, à colonização e à urbanização, como ponto de partida de abordagem da nossa ciência. A geografia clássica ela é chamada de geografia clássica universitária, né, lá nos seus primórdios, e ela foi concebida no início, né, como sendo uma ciência que estudava as relações entre o mundo da natureza e aquele das sociedades humanas, no contexto darwinista, né, e da cartografia temática dos dados naturais e humanos. Esta geografia também é chamada de geografia tradicional, né, por alguns historiadores da nossa ciência. Então, essa geografia clássica ela surgiu lá na Alemanha e teve dentre os seus compatriotas, né, de primeira linha, Kant, Ritter, Ratzel e Humboldt, como aqueles que fizeram todo esse início aí da ciência geográfica. Já na França, essa geografia foi fundada por Paul Vidal de Lablache. Né? Então, tiveram aí esses camaradas que fizeram essas duas vertentes em lugares diferentes, mas com o mesmo predomínio daquilo que viria a ser, que já estava acontecendo como geografia clássica, tá? Então, vamos continuando aqui. Então, estas geografias, né, tanto a alemã quanto a francesa, elas estavam ligadas às duas primeiras escolas da geografia, né, a determinista e a possibilista.
que deram sustentação à geografia produzida em nível mundial, né, com traços comuns. Então, esta produção da geografia clássica, fruto das escolas citadas anteriormente, né, por nós, foi bastante concentrada entre as primeiras décadas do século XX até a década de 1960. Então, foi neste período de grande desenvolvimento da geografia acadêmica que foi criada a União Geográfica Internacional. Então, a cartografia nesse período e os grandes avanços foram a publicação de atlas nacionais, né, que antes não se tinham esses atlas com tanta facilidade, e de mapas de utilização dos solos em alguns países. Então, essas novas geografias, né, elas vieram a partir da década de 60 sofrer evoluções nos seus paradigmas, né, e mudando a performance das suas produções científicas, certo? Então, a gente tem um desenho dessas geografias caminhando, né, também a gente pode dizer que houve um período onde a geografia foi tida como uma nova geografia, né, se desenvolvendo em volta de uma crítica e oposição àquelas que existiam anteriormente. Não somente uma oposição, né, mas surgiram complementos às suas abordagens, surgiram então essas outras e novas geografias, né, chamadas de geografia radical, né, também conhecida aqui no Brasil como geografia crítica, que surge caracterizada por fazer contestações aos poderes estabelecidos, né? Então, foi uma verdadeira crítica ao positivismo, que a gente citou anteriormente, onde se pregava acabar com a neutralidade científica e fazer, sim, uma crítica assumida ao sistema capitalista, causador da maioria dos problemas socioeconômicos, né? Então, era preciso um engajamento político assumido por parte dos geógrafos daquela época. Então, esta geografia radical, ela vai nascer lá na França, né, e logo se expande para os Estados Unidos e Grã-Bretanha, com forte sucesso nesses países. Ela é bem aceita, né, posteriormente nos países do chamado Terceiro Mundo, como o Brasil. Então, esta nova visão difundida afirmava que a ciência deveria servir para transformar o mundo, no sentido de procurar mais justiça, né, social, justiça econômica, servindo aos pobres e às minorias. Então, a geografia fenomenológica, né? Não me enrola um pouquinho a nossa língua, de conteúdos mais diversos, buscou focar sempre sua atenção sobre o comportamento e a atitude dos grupos humanos, né, das sociedades, face ao espaço em que viviam. Iniciaram os estudos sobre a percepção do espaço, né, sobre a representação mental que o homem faz do meio em que vive, e esta geografia ficou conhecida como a geografia do espaço vivido, que teve como um de seus representantes o francês Fremont, né, que publicou um livro falado e intitulado sobre região e espaço vivido, que testa essa nova abordagem da geografia. Posteriormente a isso, a gente vem ter uma geografia mais humanista, né, uma geografia marxista, que privilegiava o homem econômico, né, determinado pelas relações de classe, e a geografia teorética, que valorizava o homem rationalis. Então, essa geografia focou seus estudos nos valores humanos e em suas crenças, que determinaram as ações e os comportamentos humanos. Então, pessoal, para a gente concluir aqui essa nossa revisão, a gente pode verificar que a geografia ela tem sua história, né, que data desde o surgimento do homem na face da Terra, e não apenas quando ela surge enquanto ciência, né, no século XIX na Europa. Toda a sociedade humana, desde a mais antiga, sempre se relacionou com o meio em que vive, isso é fato. Para necessidades vitais, tais como abrigar e alimentar-se, o homem precisa se relacionar com o meio e viver dessas relações por ele criada, né? Então, como a nossa ciência se propõe a estudar essas relações, temos que considerar que a história, né, da geografia coincide com a história da aventura humana na Terra. Então, é essencial a gente poder assimilar esse perfil da história da nossa ciência, levando em consideração que ela mudou bastante, né, desde então, e continua evoluindo e sofrendo mudanças. Então, a gente continua com o mesmo objetivo, né, que é estudar as relações entre a sociedade com o meio em que vive, porém os paradigmas mudaram, né? Então, acreditamos que a geografia ainda sofrerá algumas mudanças de paradigma, pois ela precisa constantemente evoluir, né? Porém, você só conseguirá compreender esse paradigma vigente se entender como a ciência evoluiu, ou seja, a história da geografia.
E é isso, pessoal, a gente finaliza por aqui a nossa tríade, né, de revisão, e nos encontramos no nosso encontro síncrono, já agendado aí no nosso encontro, vocês poderão ver, para a gente poder debater mais, tirar dúvidas e falar sobre as atividades propostas. Um forte abraço.